Obrigado, senadora Ana Rita, senador Paulo Paim, meus caros colegas de mesa, ministro Godinho, senhores jornalistas, senhores presentes, internautas, mais uma vez uma honra em nome da ANAMATRA ocupar este espaço para discutir direitos que não são nossos, dos juízes, mas que são da sociedade civil. Uma das finalidades estatutárias da ANAMATRA é exatamente lutar como organização social pela manutenção e pela progressividade dos direitos sociais no país. Então, este é o papel que nós pensamos estar cumprindo aqui quando discutimos este tema. Desde logo, e em caráter de introdução, diante dessas mensagens todas, senadora, que muitas vezes dizem da diferente característica do empregador doméstico em relação às empresas, é interessante fazer algumas pontuações. A ANAMATRA, como tenho certeza os próprios parlamentares, quando pensaram este projeto, quando plasmaram esta verdadeira revolução no campo dos direitos sociais, tiveram em conta, sim, as diferenças que existem entre uma empresa e um empregador doméstico. Né? Há direitos que, obviamente, são absolutamente incompatíveis com o empregador doméstico. Não se falaria, por exemplo, em participação nos lucros e resultados para o empregado doméstico. Agora, há outros, e este é o ponto, e é o que eu gostaria que, sobretudo os internautas que enviaram as mensagens, percebessem, há outros que, por razão natural alguma, poderiam ter sido excluídos do patrimônio jurídico do empregado doméstico. Mas foram. Foram por uma opção que não foi do judiciário, que não foi sequer do legislador ordinário, foi uma opção do constituinte originário. Na Constituição de 5 de outubro de 88, por razões que agora não compete discutir, o constituinte entendeu que alguns direitos sociais não deveriam se estender ao trabalhador doméstico, ao empregado doméstico, embora pudessem naturalmente se estender a ele. Como é o caso do adicional noturno, como é o caso da duração de jornada e de outros tantos que não foram estendidos por uma opção. Então, isto tem de ser reconhecido de uma maneira muito clara. O fato é que, originalmente, houve um ato do Poder Constituinte originário que discriminou o empregado doméstico. Este é o fato. E o que acontece agora é que, talvez já tardiamente, mas, enfim, ainda em tempo de fazê-lo, o Poder Constituinte derivado entra em cena para corrigir o que me parece era uma dívida histórica que a sociedade brasileira tinha com os empregados domésticos. Então, é isto que a Emenda Constitucional 72 efetivamente faz. Resgata uma dívida histórica que nós tínhamos. Quem teve, eventualmente, a experiência de residir fora do país, eu tive essa oportunidade, residi durante 2 anos em Lisboa, para efeito de estudos, sabe que esta figura do empregado doméstico que nós temos no Brasil, na Europa é uma figura que praticamente não se encontra mais. Nos Estados Unidos da América, esta figura que envolve uma subordinação direta e um grau de pessoalidade e de intimidade que leva a um quadro muito peculiar, não é? Tanto é que partiu de uma arquiteta brasileira a ideia de, em Miami, fazer projetos com o quartinho da empregada, porque lá não havia esta ideia. Esta é uma realidade nossa, que em muitos países, e sobretudo nos países mais desenvolvidos, foi superada. O que nós temos, por exemplo, na maior parte da Europa continental, são empresas que prestam esses serviços. E aí, muito bem, durante certo período, um determinado trabalhador, um determinado empregado vai à sua casa e faz todo o serviço doméstico, mas recebendo como um trabalhador urbano, sem distinção alguma. Eu tenho muito receio de dizer isto porque não deixa de ser uma forma de terceirização. E terceirização no Brasil é sempre um problema. Traz sempre o risco de precarização, infelizmente. Mas, de todo modo, é preciso que se tenha muito claro que, nestes países economicamente mais desenvolvidos, o próprio percentual
de trabalhadores. Então, o percentual de indivíduos da população economicamente ativa que tem uma atividade ligada a atividades domésticas ou ditas serviçais é mínimo. Não chega a 2 casas decimais. Em determinados países, não chega a 1% da pé. Enquanto que no Brasil, este percentual historicamente é muito maior. Obviamente, refletindo uma certa exclusão que deve ser reconhecida. E o grande mérito dessa emenda é exatamente resgatar essa situação. Algo, inclusive, que eu mencionei, e está em um artigo que deve ser publicado por esses dias, é que, a rigor, e isto foi dito aqui já hoje, muito disto que nós temos hoje na realidade do trabalho doméstico, ainda trazemos de uma memória cultural recente do que foi a própria escravidão. Isso é uma grande verdade. Não é? A própria expressão mucama, que vez por outra é utilizada para designar, e até pejorativamente designar o empregado doméstico, vem do dialeto africano. Identificava a pessoa que acompanhava o senhor em todos os serviços, inclusive no leito. O que demonstra até o preconceito que há por detrás disso. Né? É este caldo de cultura que nós temos de vencer, e a Emenda Constitucional 72 é uma grande oportunidade para isto. Bom, dito isto, eu posso desde logo antecipar que a ANAMATRA vê com excelentes olhos esta regulamentação. E me parece que foi, inclusive, feliz a opção dos parlamentares de optar por uma lei específica, aqui pelo PLC 224, do que simplesmente, por exemplo, como foi até sugerido, suprimir a linha A lá do artigo 7º da CLT. Porque há a questão da adaptação. E, em boa medida, o projeto que regulamenta a Emenda 72 traz esta adaptação. Então, o que eu vou dizer agora são apenas ajustes que a nós da ANAMATRA parecem fundamentais para que tenhamos melhor atendido no PLC 224 o próprio espírito da Emenda Constitucional 72, que afinal é equiparar o empregado doméstico aos empregados urbanos e rurais, naquilo que houver, obviamente, compatibilidade. E, como eu disse, poucas coisas são aquelas em que definitivamente se dirá jamais poderá ser aplicado ao empregador doméstico. São poucos direitos, há alguns. Mas a maior parte deles, naturalmente, pode se estender, sim, ao empregado doméstico. Então, já fazendo estas observações. Um primeiro ponto, e começo falando de jornada e temas conexos. Um primeiro ponto em que houve, de fato, a manutenção de uma distinção que, a nosso ver, não se justifica. Fere o próprio espírito da Emenda Constitucional 72. No artigo 2º, quando nós temos, então, a referência à duração do trabalho, o parágrafo 4º diz o seguinte, pela redação que foi aí aprovada pela comissão mista. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído o regime de compensação de horas mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. E aí lá o inciso 3º do parágrafo 5º fala dessa compensação em regime de banco de horas. A versão final já não utiliza essa expressão, mas o fato é que isto é um banco de horas. Se utiliza a limitação pelo período máximo de 1 ano. Bom, 2 observações. A primeira observação, e curiosamente está aí na nota técnica da ANAMATRA, que eu já distribuí a alguns membros da mesa, aos senadores, e distribuirei também aos demais. A primeira observação é que, exatamente, me parece que para o trabalho doméstico, esse período é longo demais. E o que nós estamos sugerindo aí são exatamente os 3 meses que, coincidentemente, o ministro Godinho também mencionou. E a segunda observação muito relevante é que esta redação, inclusive, é aurida da CLT, lá do artigo 59 da CLT. Só que lá há um limite diário, como deve ser, já que isso diz respeito à saúde do trabalhador. Este limite é de 10 horas. A CLT foi pensada para uma duração normal de 8 horas, com possibilidade de mais 2 horas extras. Inclusive, para isso, haveria necessidade de um acordo de prorrogação de jornada, que, infelizmente, a prática esqueceu. Mas, enfim, o limite é de 10. Para o banco de horas do trabalhador urbano, há um limite diário. E aqui, para o trabalhador doméstico, não haverá limite.
Sim, mas por quê? Terá ele uma resistência maior que o trabalhador urbano? Bom, aquele mesmo limite que a lei entende saudável para o trabalhador comum é o limite do trabalho, do excesso de trabalho saudável para o empregado doméstico. Aqui tem de ser feita uma equiparação. E também no parágrafo 7º diz lá: os intervalos previstos nesta lei, o tempo de repouso, as horas não trabalhadas, os feriados e os domingos livres, em que os empregados que moram no local de trabalho nele permaneçam, não serão computados como horário de trabalho. E logo adiante, o artigo 11 também diz que, em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviço em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período. Vejam, aqui também há uma distinção que, a meu ver, não se justifica. O artigo 4º da CLT faz uma equiparação para o trabalhador urbano entre o tempo de serviço efetivamente prestado e o tempo à disposição. Isso não pode ser esquecido em relação ao trabalhador doméstico também. Ou seja, se ele permanece sem efetivamente trabalhar, ele não está fazendo faxina alguma, não está atendendo pessoa alguma, mas está aguardando ordens, está aguardando o comando do seu empregador, se ele está à disposição, há que se aplicar a ele o que se aplica ao trabalhador urbano, e aquelas horas têm de ser consideradas. Da maneira como está aqui, elas não serão consideradas, somente seriam consideradas aquelas efetivamente trabalhadas. E as horas à disposição, então, já não são mais computadas para efeito de jornada. Equívoco. Deve haver aqui uma equiparação também, como há para o trabalhador urbano. Prosseguindo, trabalho em regime de tempo parcial, e já caminho aqui para o final. Isto nos preocupa sobremodo na Anamatra. Vejam que o trabalho a tempo parcial na CLT foi introduzido, inclusive para aqueles que já estavam empregados, somente mediante autorização e negociação coletiva, que aqui não há. Então, este filtro sindical para os trabalhadores domésticos que já estão empregados hoje, não haverá. E o pior, como nunca houve duração de jornada para o empregado doméstico, o fato é que, em muitas casas, o empregado doméstico não trabalhava às 8 horas, trabalhava menos. Aliás, alguns desses e-mails até disseram isto. E o que é que eu estou vendo que se avizinha no horizonte? Então, vejam, vamos imaginar, a empregada doméstica fazia 6 horas diárias, em média. Aí vem a emenda 72 e a regulamentação. Aí o empregador doméstico a chama e diz o seguinte: olha, agora é o seguinte, agora a lei exige que você trabalhe 8 horas. Então, você vai trabalhar mais 2 horas. Assim, e o meu salário aumenta? Não. Só estou ajustando a jornada com o que diz a nova lei. Então, vejam como isto pode ser mal interpretado. Ou seja, uma regulamentação que vem para beneficiar acaba sendo torcida para prejudicar. Ou o contrário, esse empregador dirá: bom, então vamos fazer um contrato de trabalho a tempo parcial. Você vai continuar trabalhando aí, vamos olhar as suas 4, 5 horas por dia, 25 semanais. Ah, não, tudo bem, então fica tudo igual. Não, não fica tudo igual, porque agora o seu salário é proporcional. Você recebia o salário mínimo, porque até então não havia essa possibilidade. Mas agora o seu salário mínimo, o seu salário será proporcional às suas 25 horas semanais e, portanto, inferior ao mínimo. De novo, uma regulamentação que teria vindo para beneficiar, prejudica. Daí que, a nosso ver, a melhor solução seria, de fato, extirpar esta previsão do trabalho a tempo parcial no caso do emprego doméstico. Há outras questões, e aí termino. Por exemplo, trabalho 12 por 36, temos também a mesma preocupação, sabemos da questão dos cuidadores, da necessidade dos idosos, achamos até que, eventualmente, se pudesse discutir uma possibilidade para esses casos, mas o fato é que aqui o artigo 10 não estabelece distinção. Admite isto em qualquer situação, mediante acordo escrito entre empregador e empregado doméstico. Bom, no campo do trabalho urbano, o sindicato funciona como filtro, para que não haja um abuso. Aqui não haverá o filtro do sindicato. E, mais uma vez, haverá, em tese, a perspectiva de o empregado doméstico aceitar, porque simplesmente ele está lá em uma relação jurídica que o subalterniza, a verdade é esta. Então, este regime 12 por 36, também, desta maneira como está, sem a intermediação de um sindicato, é sempre perigoso.
E para dizer uma última coisa, porque meu tempo já foi, gostaria apenas de lamentar, em nome da ANAMATRA, e vão perceber que a nota técnica, inclusive, elogiava o artigo 44 do projeto, mas, por uma série de circunstâncias, na discussão final da comissão mista, esse artigo foi modificado e, como disse o ministro, agora a fiscalização baseia-se simplesmente no que dispõe a CLT. Bom, a CLT não dispõe a este respeito com nenhuma utilidade para o emprego doméstico, exatamente pela garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Acho que os senadores e deputados pensaram bem a solução naquele artigo 44, quando previam, então, insistindo nisso, primeiro, o consentimento do inspecionado. Ótimo, se há um consentimento, não se viola a inviolabilidade. Segundo, em não se aceitando, ou seja, se o inspecionado não aceitar a inspeção, a possibilidade de, a partir de uma autuação por fiscalização indireta, na Justiça do Trabalho, inverter-se o ônus da prova, que é um mecanismo que já se utiliza no direito brasileiro. O Código Civil, no artigo 232, utiliza isto em casos de perícia médica, quando o indivíduo, pelos seus direitos fundamentais, não aceita, por exemplo, fazer o teste de DNA. Inverte-se o ônus da prova. E, finalmente, em casos gravíssimos de trabalho escravo, trabalho infantil, etc., a possibilidade de, com mandado judicial, haver efetivamente a penetração na residência, que está dentro da possibilidade constitucional. A ideia seria apenas definir a autoridade, que, a nosso ver, deveria ser o juiz do trabalho. Mas era uma alternativa que estava presente, não está mais, e nisto, então, temos de lamentar. O projeto estava melhor antes, quando tinha estas previsões. Agradeço, senadora Ana Rita, agradeço este convite, quero dizer que a ANAMATRA segue à disposição, queremos discutir esse tema e queremos que, de fato, este projeto traga para a sociedade civil o que ele promete, que é este resgate de uma diferença histórica que não se justifica mais. Muito obrigado.